Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E hoje vamos juntos conhecer um pouco mais sobre os símbolos do Carnaval e o sentido que essa festa traz, que é o sentido da alegria. Para isso, convidamos o professor Marcelo Silveira, da Nova Acrópole de Curitiba. Olá Marcelo, seja muito bem-vindo. Olá Pedro, obrigado, olá a todos. Bem, quando vamos viver uma festa, seja ela qual for, como filósofos, buscamos entender de onde vem essa festa, quais são as origens. Na nossa cultura sabemos muito da origem cristã dessa festa, mas também temos origens anteriores ao cristianismo. E para começar então a nossa conversa sobre os símbolos do Carnaval, Marcelo, gostaria de te perguntar quais são essas origens dessa festa, não só desse ponto de vista cristão, mas de outras culturas anteriores. Muito bom, Pedro. Bom, mais uma vez, olá a todos e que alegria a gente poder falar sobre esse tema, na verdade sobre as festividades, Pedro, porque como você bem colocou, muitas vezes vivemos certas experiências ou negamos a possibilidade de viver certas experiências, cada um se coloca numa dessas condições, em função de, enfim, não sabemos não buscarmos compreender qual é a sua origem, qual é o seu significado, e as coisas na vida às vezes vão perdendo o seu sentido e o seu significado justamente porque perdemos a sua origem e consequentemente a sua finalidade, Então o que ocorre? O Carnaval, embora seja uma festa que hoje a gente considera tipicamente brasileira, ele acontece em diversos lugares do mundo, com características algumas parecidas, algumas muito diferentes. Obviamente, o nosso país tem uma forma muito peculiar e particular de comemorar o Carnaval que foi se construindo ao longo dos séculos, mas é interessante saber que essa festa tem efetivamente origem na antiguidade, o que alguns chamam de antiguidade pagã, para demonstrar que, na verdade, essas festas são anteriores à época cristã, muito anteriores à época cristã. Obviamente, não levavam de início o nome Carnaval, a gente está falando das festas que deram origem a essa ideia de carnaval já no período romano, quando adquire esse nome, então sim na época cristã. Mas nós encontramos no Egito, na Babilônia e na própria Grécia festividades que tinham como finalidade a purificação e se pautavam em certos ritos, em certos sacrifícios, em honra de alguma divindade do Estado, muito importante, e festividades às quais concorriam todas as pessoas da cidade, todas as pessoas da nação. E uma característica muito interessante dessas festividades é que todas elas apresentam a ideia de uma certa inversão da ordem comum. Então aquele que é o rei pode, em outro momento, durante a festa, representar o escravo, aquele que é escravo pode assumir o papel do rei, o homem pode assumir o papel da mulher e a mulher o papel do homem e assim por diante, o adulto da criança, o ancião do jovem, e isso é uma forma de você sair do seu lugar comum e tratar de experimentar as coisas desde uma outra perspectiva, uma perspectiva que não é a sua. E isso é muito interessante porque não se trata de um estereótipo que construíam para si mesmos, senão que o momento em que se buscava enxergar as coisas desde efetivamente uma outra perspectiva. É em Roma que a gente tem as festividades que, de certa maneira, sintetizam ou adaptam estas outras mais antigas que eu citava, embora essas festividades também são muito antigas, não sabemos o período de origem exato e se relacionam por vezes com a própria fundação de Roma, com o mito fundacional de Roma. E em Roma nós tínhamos duas festividades muito importantes. Uma delas é a Lupercalia e outra dela a Saturnália. Então Lupercalias e Saturnálias foram festividades, ainda na antiguidade, em que os romanos tratavam com esses mesmos elementos da inversão dos papéis e que, estavam sendo realizadas sempre em honra a uma força específica. No caso da Lupercalia, a força fundacional, ao mito de Rômulo e Remo, alimentado pela loba, e a Lupercalia está relacionada diretamente ao culto da loba, a memória desse elemento ancestral. E a Saturnália, que é talvez a festa que efetivamente deu origem ao nosso conceito de carnaval, que era uma festa em honra a Saturno.
Saturno para os romanos era uma divindade agrária que representava a purificação, mas também representava o tempo. E esteve relacionado diretamente com a figura do tempo grega, o deus Cronos, né? E nesse momento de honra a essa divindade, bom, isso acontecia em um momento muito especial, que era o momento de fevereiro. E para os romanos, fevereiro era o último mês do ano. Isso é um ponto interessante, né? Porque a gente está falando do hemisfério norte, às vésperas da chegada da primavera, que representa e sempre representou o renascimento. Então existia um momento de purificação, de encerramento do ciclo, para que se adentrasse a expectativa, a espera da primavera. Então as Saturnálias eram realizadas por todas as cidades romanas, todos participavam dessas festas, fossem nobres, imperadores, escravos, pessoas que viviam no campo, etc., e trabalhavam com essa ideia de que durante os dias da festa, e durava dias, né, toda a sociedade entrava em uma espécie de horizontalização, ou seja, surge uma igualdade para todas as pessoas. Não importa a posição em que você está, importa que você participe da festividade e tenha ali as suas experiências. E aí, nesse processo de honra a Saturno, então honram também o elemento do tempo, a ideia da fecundidade, e como que renovam, purificam a terra e purificam a si mesmos, buscando, né, encontrar-se com essa fase de renascimento, que vai ocorrer logo na sequência com a chegada da primavera. À medida que o cristianismo foi se desenvolvendo, e a gente sabe que ele se desenvolveu fundamentalmente a partir da civilização romana, muitas festividades foram sendo absorvidas da tradição romana, ou pagã, como os cristãos chamavam, para a tradição cristã. E aí se encaixou perfeitamente bem a ideia do simbolismo cristão com a ideia da primavera, né, vista pelos romanos. Então a festa de Páscoa representaria a ideia da primavera, que é o renascimento da figura, o renascimento da divindade encarnada, que é o Jesus Cristo, e ao mesmo tempo, antes disso, um período de purificação, esse período que é comemorado até hoje, a Páscoa é comemorada até hoje e antecede com os 40 dias, né, de quaresma, daí o nome quaresma, inclusive, que são períodos em que se faz um processo de purificação, jejum, certas mortificações, na época se faziam, em algumas tradições se faz até hoje, e fundamentalmente a suspensão do consumo de carne. Essa era uma das regras, né, suspender o consumo de carne nesse período, nesses 40 dias, de tal maneira que daí veio o nome, ao que tudo indica, carnaval, que representa ou significa suspensão da carne, significa não se alimentar com carne nesse período. Bom, antes de adentrar a esse processo, a esse período de 40 dias, de pureza, de orações, né, de espiritualidade, existia então um momento, uma série de dias que antecediam, onde ocorria a Saturnália, ou outra festividade similar, na qual você soltava tudo. Então você se alimentava, você comia todas as coisas que podia, você fazia brincadeiras, fazia muita festa. E algo muito legal que não ficou na nossa tradição de carnaval, mas que se fazia nas Saturnais, era a troca de presentes. Era muito comum se trocar presentes nesse período. E olha que interessante, porque estamos falando do último mês do ano para eles e é um momento de troca de presentes. Hoje para a gente é dezembro e o Natal representa isso, né? E esses presentes eram muito específicos. As pessoas faziam figuras em terracota, pequenas figuras como que bonequinhos com representações, fosse de divindades, fosse de pessoas importantes, ou representando elementos que a pessoa considerava importante, um herói ou mesmo uma figura histórica, e iam à casa dos seus amigos presentear. E tudo isso era feito em tom de leveza, de brincadeira, de alegria, e junto com isso, literalmente, o que a gente vê de carnaval. A música, a dança, as brincadeiras infantis que eram feitas por todos, né, por pessoas adultas, e também, dentro desse conceito de inversão da ordem ou de inversão de papéis, uma série de experiências que para nós às vezes podem parecer um pouco chocantes e que promoviam e buscavam promover um certo alívio da pressão, um certo alívio da tensão que trouxemos ao longo do ano com todas as nossas responsabilidades. Temos que lembrar que romanos viviam
com guerras, com ameaças e assim por diante, com treinamento muito exigente, né, com obras muito exigentes. Então é um momento de extravasar, e daí que as brincadeiras eram utilizadas muito para isso, para soltar esse, digamos, campo emocional, como a gente chama hoje, e poder, enfim, se aliviar e se purificar para entrar então nesse período de elevação da consciência que antecede a chegada da primavera. Então dessa maneira foi que o carnaval foi se constituindo, obviamente ao longo dos séculos foi adquirindo características distintas. Já por volta do 16 a gente tem essa figuração em Veneza, que vai dar origem ao carnaval veneziano, que é conhecidíssimo e lindíssimo, com as máscaras venezianas. E essa festa chega a Portugal, obviamente, já há muitos séculos, e com a vinda dos portugueses para o Brasil, traz essa festividade cristã, como todas as outras, para o Brasil, e aqui ele vai adquirindo as suas características próprias, né, com a grande presença dos africanos ou descendentes de africanos, principalmente com seus tambores, suas percussões, seu estilo, né, e sua força e sua alegria. Isso vai se mesclando e vai gerando essas características que mesmo do Brasil são muito diferentes. Há o carnaval que a gente fala, o carnaval carioca, mas a gente tem mais ao norte outros carnavais, o próprio frevo como expressão carnavalesca, e assim o boi de mamão em Santa Catarina. Tem várias expressões carnavalescas que às vezes não chegam a levar esse nome, mas todas têm a mesma origem. Então é interessante porque essa característica da alegria, da brincadeira, do alívio psicológico, do alívio mental nesse período permanece, indiferente de sabermos a origem e por que essas festas eram promovidas nessas antigas civilizações. Marcelo, você citou alguns símbolos interessantes, como as fantasias, você falou das máscaras, você falou da inversão de papéis e dos duplos jogos aí, né? Então gostaria de saber se você tem algumas reflexões, né, sobre esses símbolos, né? O que representa, né, essa máscara, a fantasia, essa coisa dos duplos jogos que você falava, a coisa do presente, o que você pode trazer pra gente? Tá bem, Pedro. Podemos falar de alguns elementos. Uma figura que é muito presente nos carnavais é a figura do Rei Momo, né? A gente tem essa figura bem marcada no nosso carnaval e ela existe em vários carnavais. Ao que tudo indica, a primeira figuração em carnaval, na forma como nós conhecemos, foi por volta do século XV ou XVI, na França. A figura do Rei Momo. Porém, a origem dessa figura é muito mais antiga e, na verdade, está em uma divindade grega que é feminina, não é um rei, é uma espécie de rainha. Na verdade, é de onde vem a ideia do Momo. Por quê? Momo era uma deusa, filha da deusa Noite, né, que a gestou sem um pai. Ou seja, apenas de um lado, apenas de uma polaridade. A noite representando o aspecto passivo, o dia representando o aspecto ativo. Então, a noite engendra muitos filhos, porém, a deusa Momo, a filha da noite, ela surge sem pai, sem fecundação. E essa divindade, ou divindade menor na mitologia grega, ela é pouco conhecida inclusive, ela possui uma peculiaridade muito interessante. Ela foi castigada muitas vezes em função do seu sarcasmo ante as divindades. Então ela tinha o hábito, ela tinha por natureza criticar, reclamar, questionar, e ela acabou personificando justamente a reclamação e o sarcasmo para os gregos. A ideia de questionar o valor de certas coisas. Bom, o tempo foi passando, e em Roma essa figura permaneceu participando das Saturnálias, com outras figurações em alguns momentos, e a gente foi desenvolvendo, né, ao longo dos séculos essa ideia do Momo como aquele que brinca com as coisas, que tira as coisas do sério. Então é assim, você não fala com um rei, muito menos com uma divindade, né, de qualquer maneira, não fica reclamando e sendo sarcástico ou colocando coisas de duplo sentido para ele, porque senão as coisas vão complicar. É uma necessidade de trabalhar com pessoas que conduzem, e essas pessoas tendem a trabalhar de maneira séria conosco, elas não podem entrar na brincadeira habitualmente, por mais que quisessem, porque aquele que governa não governa de maneira pessoal, governa de maneira coletiva, e o papel do governante, seja onde seja, no momento que seja, deveria ser justamente estar em função do Estado, estar em função das pessoas. E quando você está em função das pessoas, você apaga o seu aspecto pessoal, você apaga o seu aspecto personal. Em tese, né, nenhum governante deveria se utilizar dos seus fatores pessoais e das suas inclinações para governar.
Observa que um educador ele também governa. Governa sobre uma classe, governa sobre os seus alunos, seus discípulos. E é muito interessante, porque se ele impõe as suas questões pessoais, ou se ele permite a fuga da seriedade constantemente, a educação não vai acontecer. Então acaba que ele, mesmo sendo uma pessoa bem-humorada, alegre, que quer aliviar a pressão das coisas, ele precisa estar sempre numa posição muito séria. E mesmo que ele receba reclamações válidas, ele não vai poder simplesmente chancelar e dizer realmente é assim. Ele vai buscar sanar, colocar panos quentes ali, ou panos frios para resolver a situação no primeiro momento e buscar soluções para resolver a problemática que está sendo apontada, que existe efetivamente. Então essa figura de Momo, que existiu já na Grécia como deus, aí depois foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, já na Idade Média, no período moderno, ela vai seguir num primeiro momento essa ideia da personificação da reclamação e do sarcasmo. Então o rei Momo, num primeiro momento, ele representa isso. O que é o rei Momo? É o rei que não é o rei. É o rei falso, ou seja, alguém, geralmente uma pessoa muito comum, muito simples, ou mesmo um escravo, na época que existia isso, que assume esse papel, e agora desde essa posição desse papel pode mudar todas as coisas. Então, olha, não precisa de regra, não precisa de lei, vamos aliviar um pouquinho, vocês não precisam ficar tensos, e aí ele acaba incitando uma certa alegria na população e, consequentemente, também incita uma certa euforia a depender de como as coisas se dão. Bom, cada carnaval em cada país foi adquirindo uma forma específica de desenvolver a figura do Momo, até que chega no Brasil, né, em que o rei Momo ele tem um papel fundamental, né, de sacralizar, de abrir a festa do carnaval, de abrir o desfile de carnaval, e a característica fundamental dele é justamente a alegria, manter a alegria, o ânimo da festa o tempo todo. Então esse é um símbolo interessante porque é bacana refletir sobre isso. Por um lado, nos faz reconhecer o papel daquele que conduz, e saber que aquele que conduz tem de sacrificar, deveria, né, sacrificar certos elementos particulares em função do outro. Volto a repetir, não é que ele não seja alegre ou não queira ser, não é que ele não queira aliviar as coisas para as pessoas, porém ele precisa ver a colmeia e não apenas a abelha, como dizia o imperador Marco Aurélio. E ao ver a colmeia, muitas vezes terá de tomar decisões, terá de enfrentar as coisas de uma maneira que desde o aspecto pessoal não seria dessa mesma forma, né? Ao mesmo tempo, nos permite entender que aquele que conduz, né, aquelas pessoas que conduzem, e na antiguidade isso era muito forte, né, a figura de um imperador, de um rei, né, de um governante, isso se perdeu bastante, né? Reconhecer que essas pessoas são humanas, que elas também possuem certas características e necessidades, e justamente no carnaval ela pode ter o seu momento mais humano, mais pessoal, porque ela coloca uma máscara ou algo assim, não é reconhecida, há essa inversão de papéis, e quando vê o rei tá ali no meio de um monte de gente muito simples, brincando e fazendo travessuras, e isso mostra o seu lado humano, porque a seriedade e o bom ânimo, elas podem caminhar em conjunto, porém, a depender da posição que estamos, a depender da responsabilidade com que cumprimos em relação aos outros, por vezes teremos de fazer pesar mais um elemento ou outro elemento. Isso faz parte da nossa natureza, da nossa experiência. Outro símbolo que talvez seja o símbolo mais marcante do carnaval são as máscaras, As máscaras também são elementos que existem desde a antiguidade, durante muito tempo foram utilizadas em ritos sagrados, em diversos povos, as religiões antigas. E isso permaneceu, foi muito explorado na Grécia, através do teatro, né? A ideia de que você apresenta uma persona. Persona significa máscara em grego, né? Uma personalidade, uma maneira de se apresentar distinta. E no carnaval isso é muito interessante porque em algumas tradições foi adquirindo uma forma específica de lidar com certos elementos que para nós são complexos, individualmente falando. Porque tanto a máscara quanto a fantasia, vou acrescentar aqui, porque é dessa forma que foi se desenvolvendo a ideia da máscara posteriormente, como uma fantasia completa, e acho que na antiguidade isso já existia também, porque você tinha que se fantasiar de servo para poder aparecer como servo ou como rei, né?
Ela, em determinados momentos, com o objetivo de purificação, ela possuía certas regras, e isso é um ponto muito interessante. Que regra é essa? Você não se veste de qualquer coisa. Essa inversão da ordem que a gente comentava, ela tinha de ser pensada individualmente por cada um. E a grande questão, a grande pergunta a se fazer é: qual é a coisa que eu mais tenho medo? Qual é a coisa que eu menos compreendo? O que é difícil para mim compreender ou lidar ou vencer? E aí a máscara e a fantasia deviam ser construídas com base neste medo ou nessa ignorância, nesse elemento que eu não compreendo, que eu ignoro. De tal maneira que durante a festa, sem que ninguém saiba, porque você está oculto por trás da máscara, então você tem essa margem de segurança, né? Você vai expressar justamente aquilo que mais lhe incomoda. Dessa relação com o Momo também, porque é uma espécie de reclamação, e não uma reclamação só com o outro, uma reclamação consigo mesmo. Poxa, isso me pega, isso é difícil, isso eu não supero. E aí isso é colocado para fora, como uma forma de externalizar e dessa maneira vencer o medo, porque ninguém sabe que é você, mas ao mesmo tempo você está mostrando para todo mundo. E a melhor forma de vencer os nossos medos e as nossas limitações, as nossas ignorâncias, é aceitando que isso existe e expondo que isso existe. E assim se fazia. Então as máscaras em festas de carnaval acabaram assumindo durante longo tempo esse papel, o papel de expressar os nossos medos, nossas fantasias, nossas limitações, e dessa maneira nos permitir reconhecer que eles não são tão assustadores assim. Porque você expressa isso em uma máscara e alguém passa por você e dá risada e joga algum confete, alguma coisa na tua cara, né? Um pouco de farinha, como faziam nas festas, e mostra pra você que isso não é grande coisa. O que nos leva muito ao sentido que os antigos tinham do cômico, o sentido da comédia, né? Que é o exagero da limitação, o exagero do defeito, que faz com que nós o consigamos enxergar e reconhecer e, consequentemente, ver que isso na verdade é risível. Então algo que eu tenho ali como um orgulho, uma vaidade, um medo muito grande que me trava, que me impede de avançar, de repente eu descubro que é algo risível, basta que eu exagere isso um pouco. E daí está o sentido da comédia, que é o mesmo sentido da máscara de carnaval, né? Ou da fantasia de carnaval. Exagerar os nossos medos, expô-los, de tal maneira que agora eu posso reconhecer que eles não são tão grandes assim, são na verdade grandes ilusões. E quem sabe, depois da festa, num período de purificação, de orações, de jejum, essas coisas todas que foram sendo acrescentadas e existiam antes também, na expectativa da primavera, eu posso agora então elevar meu estado de consciência e me liberar efetivamente dessas coisas. No próximo carnaval, outro medo, um deles eu venci, um deles já não me pega mais. E por fim, Pedro, para não estender tanto, óbvio, tem simbolismos muito específicos em cada um dos carnavais, né? Estamos falando aqui dos genéricos que estão presentes em todos. É a ideia do duplo sentido, ou do duplo jogo. Isso é muito marcado para nós, porque quando ouvimos as marchinhas de carnaval brasileiras, que são expressão típica do nosso carnaval, a característica principal das letras é que elas têm um duplo sentido. Então, você fala algo, você coloca palavras que podem ser interpretadas de uma ou outra forma. Essa ideia do sarcasmo, da ironia, né, que se relaciona com o Momo, que a gente comentou, ela já traz em si essa característica do duplo sentido. Porque quando alguém reclama algo para você, algo sobre o qual você é responsável, por exemplo. Você é responsável por algo, por um time de trabalho, por uma festa que você está organizando, por uma família, qualquer coisa, né? E alguém traz uma reclamação para você. Bom, você tem formas de enfocar, formas de encarar essa reclamação. Geralmente, como que a gente lida com as reclamações? Nós gostamos de reclamar e não gostamos que nos reclamem nada, né? É bom reclamar e é chato receber reclamações, não queremos lidar. E a nossa reação quando recebemos uma reclamação ou uma crítica contra a nossa forma de se comportar, de se portar ou de fazer as coisas, gera, geralmente, uma reatividade. Eu nego que isso é real. Eu tento demonstrar que a pessoa está equivocada na sua reclamação e mostrar um outro lado desse processo. Todavia, se eu aceitasse a reclamação ou a crítica, né, entendendo que talvez a pessoa realmente esteja eufórica, irritada, e com isso, junto com a crítica válida, vem uma série de questões que eu posso desconsiderar, que é a reação dela em relação a esse problema.
Mas se eu busco enxergar o problema que ela está apontando, isso me permite enxergar algo que talvez eu não estivesse enxergando e tratá-lo e resolvê-lo. Então, quando falamos de duplo sentido, na verdade, quase tudo que nós fazemos na vida tem um duplo sentido. No carnaval só se intensifica, né? Por quê? Porque eu tenho uma escolha, a escolha de enxergar a coisa pelo que está sendo apresentada ou enxergar de acordo com a minha reatividade. E aqui vem algo muito interessante também, que é justamente essa possibilidade de decisão. Não vou dizer que é exatamente discernimento, vamos colocar que é uma decisão. Por quê? Porque levando essa experiência ao aspecto massivo, a nossa condição massiva numa festa, né, milhares de pessoas fazendo isso ao mesmo tempo, tenderemos inevitavelmente a trabalhar com duplo sentido que nos leva às vezes, a depender da escolha que temos, ao aspecto mais vulgar do ser humano. Nós sabemos que mesmo nas marchinhas e tudo mais, existem muitas delas que possuem um duplo sentido e um deles é extremamente vulgar. E esse é um ponto muito interessante. Porque, por um lado, o texto, a letra, fala de algo muito puro, quase infantil, e, por outro lado, fala de algo completamente vulgar, sujo, às vezes até mesmo agressivo, violento, asqueroso muitas vezes, para não dizer outras coisas. Então, quando você toma contato com isso, olha que interessante. Muitas vezes a gente fala, isso tem duplo sentido, tá querendo dizer tal coisa, mas essa foi a minha escolha. Então, o duplo sentido nesse aspecto é um exercício de decisão, em que você escolhe a pureza ou a vulgaridade. Então, o que eu quero? Eu quero o aspecto puro ou quero o aspecto vulgar? Porque, bem, da verdade, a nossa vida se constitui dessa maneira. Todos nós temos em nós aspectos muito puros, muito humanos no sentido mais elevado da palavra, e aspectos muito vulgares, humano-animais, digamos assim. E os animais, coitados, né? Porque a gente consegue ser bem complicadinho. Para eles, o instinto é natural. Para nós, ele pode ser conduzido, né? Não se expressa de qualquer maneira como ser humano. Então, é uma escolha que, na verdade, no carnaval, né, se treinava, digamos assim, nessas festividades e em qualquer âmbito que se utilize o duplo sentido, se desenvolve, mas que é importante treinar. Porque o mundo é bom ou mal, as pessoas são corretas ou equivocadas, as críticas são válidas ou não válidas, as coisas são belas ou vulgares, de acordo com a nossa decisão. Obviamente, as coisas têm as suas características e podem ter um peso maior ou menor, mas desde a perspectiva individual é minha escolha como eu vejo o mundo. E se o mundo anda tão sujo, tão horrível, tão feio, talvez me falte um pouco de compreensão, porque obviamente há sujeira, feiura, desordem e muitas coisas que precisam ser tratadas. Não se trata de negar o valor e a realidade. Se trata de escolher e enxergar as coisas por uma ótica que me permita transcender inclusive essa sujeira, transcender inclusive essa vulgaridade, primeiro em mim e depois, quem sabe, na própria sociedade, colaborando com os outros para que a gente vá deixando para trás certas coisas que efetivamente não fazem sentido. Então veja você só com esses 3 elementos quantas coisas temos, e obviamente existem muitos mais, e daqui mesmo poderíamos desenvolver mais reflexões, Pedro. É um tema muito rico e talvez para muitos outros podcasts, mas para caminharmos para o final, vou pegar esse seu último gancho que você falava, né, dessa escolha, desse duplo sentido que muitas vezes nós nos deparamos na vida, e fazendo uma síntese aqui do nosso podcast, talvez um elemento que essa festa do carnaval, tanto nas antigas tradições como hoje, nos traga para talvez escolher o mais humano dentro desse processo, seja uma ferramenta muito importante para a filosofia, que é a alegria, né? Você falava dessa alegria ao longo do nosso podcast. Então, para finalizar, eu gostaria de saber de ti como podemos relacionar essa alegria como uma ferramenta para tomar essa decisão de sermos mais humanos, de sermos mais filósofos, de sermos mais amigos e por aí vai. Muito bem, Pedro. Esse é o grande tema, né? A alegria é algo que todos nós buscamos, nem sempre encontramos, nem sempre ela caminha de mãos dadas conosco. E geralmente não caminha porque a gente não estica a mão, porque é uma possibilidade constante, uma questão de decisão, mas também uma questão de posicionamento. Então nota que entre esses dois momentos, né, a festividade do carnaval e depois o processo de purificação e de orações, enfim, para a chegada da primavera ou pro processo de morte e renascimento do Cristo, nós temos formas distintas de enfocar as coisas.
O carnaval ele vai te levar a uma alegria que, a depender da forma que for conduzida, nos levará a uma euforia. Ou seja, a euforia é uma expressão exagerada, ela começa com alegria, mas é uma abertura total para certas experiências que, se não forem bem conduzidas e tiverem rédeas, perderemos o controle em algum momento, né? A gente perde o controle na euforia. Então a alegria é a pauta na festividade, porém ela muitas vezes vai incorrer nessa euforia, e às vezes essa euforia ela vai ser necessária mesmo, porque é tanta coisa para aliviar e colocar para fora, que a pessoa precisa, como uma criança, jogar, e jogar tudo para fora mesmo, nesse processo de purificação. Subsequentemente vai vir um momento de silêncio, momento de orações, momento de ritos, que também traz uma alegria, não eufórica, né? Não é da natureza do sagrado, da relação com o sagrado, a alegria ser eufórica. O que isso nos demonstra? Que, na verdade, nós temos distintas formas de nos colocar alegres, distintas maneiras de nos posicionar. Na verdade, a euforia não deveria caber em nenhum desses momentos, mas as formas sim. Há momentos para sermos mais serenos, há momentos para sermos mais sérios, há momentos para soltarmos um pouquinho, brincarmos um pouquinho mais, tirarmos o peso das coisas, como falávamos quando falávamos das máscaras, né? Tirar o peso do medo, o peso dos hábitos. Porque a gente vive, às vezes, Pedro, muito preso a certas formas, a certas formas rígidas de interpretação das coisas, que às vezes nem sabemos qual a sua origem, às vezes é da nossa família, de nós mesmos, às vezes é de um histórico da sociedade que não tem fundamento algum, ou que teve durante longo tempo e hoje já não faz mais sentido, e limitamos a nossa vida aí. E como limitamos a nossa vida aí, muitas vezes não alcançamos um certo sentido de plenitude. Por quê? Porque a plenitude não é algo que se alcança uma vez na vida depois de longo trabalho. Plenitude é uma experiência cotidiana, né? É o sentido de dever cumprido, por exemplo, quando se trabalha. Fiz o meu trabalho e agora me sinto com o dever cumprido. É o sentido de alegria e de satisfação quando de uma ajuda humanitária ou voluntária. Uma pessoa, um grupo de pessoas precisa de ajuda e eu vou e dou o meu melhor. Não importa se o que eu dei foi suficiente para resolver os problemas do mundo ou simplesmente aliviou a dor de uma pessoa. Fiz isso e isso já é suficiente para eu sentir uma certa satisfação como ser humano. Eu diria que a alegria, diferente da euforia, que é um tanto instintiva, a alegria é uma expressão da satisfação humana em ser humano. Quando eu me sinto humano efetivamente, eu me sinto alegre. Quando eu estou satisfeito, quando a minha vida me basta, não por coisas que eu preciso conquistar, status que eu preciso conquistar, senão que aquilo que eu tenho como experiência humana, indiferente dos elementos externos, indiferente dos elementos materiais e das circunstâncias que bem podem ser fáceis ou difíceis, né? Duras ou macias. Eu me satisfaço comigo mesmo. Eu me satisfaço com a minha vida, porque sou humano, tenho essa oportunidade única, peculiar, especial, de olhar o mundo com os meus olhos e me sinto feliz por isso. A alegria é uma expressão da felicidade, é a expressão na personalidade de um estado de consciência que chamamos felicidade. Seja no carnaval, seja em qualquer outra festividade e, por que não, nas festividades diárias, porque acordar deveria ser uma festa, ir dormir deveria ser uma festa, almoçar uma festa, ir trabalhar uma festa, né? É sempre possível, por um ângulo ou por outro, encontrar essa ideia de autossatisfação e, consequentemente, uma expressão de alegria. Não cabe a uma pessoa efetivamente consciente de si mesma, à medida que adquire essa consciência, o mau humor. O que cabe quando uma pessoa está consciente é alegria, porque é essa expressão de quem está alegre. E a própria história nos demonstra isso, né? As maiores figuras da história, na filosofia, na arte, na ciência, enfim, em distintos campos. Quando avaliamos, quando estudamos, descobrimos que eram muito bem-humoradas e fundamentalmente muito alegres. Mesmo que estivessem num campo de guerra ou que estivessem com uma doença terrível, estavam ali alegres cumprindo com o seu papel. Então a alegria, Pedro, acredito que seja justamente a nossa capacidade de estar presentes nesse mundo efetivamente como seres humanos. Bem, Marcelo, então que com essa bela reflexão sobre a alegria a gente possa encontrar mesmo a nossa forma de alegria no mundo,
celebrar, né, esses pequenos momentos de festa que a vida vai nos oferecendo e, por que não, fazer da própria vida e não as suas circunstâncias, mas a própria vida em si a nossa grande festa, né, esse grande momento de celebrar a nossa existência e as oportunidades que a vida vai nos trazendo. Bem, Marcelo, então muito obrigado por essa reflexão sobre o simbolismo do Carnaval. Seja sempre muito bem-vindo e até a próxima. Eu que agradeço, Pedro, e muita alegria a todos. Para todos nós, Marcelo. E para aqueles que querem conhecer a filosofia como a arte de viver e também acessar os nossos conteúdos do podcast filosófico, bastam entrar no site nova-acrópole.org.br/podcast. Por lá você pode ouvir este episódio completo e muitos outros. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Chiquinha Gonzaga e chama-se O Abre Alas. O abre alas, eu quero passar, peço licença pra poder desabafar.